Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Mateus 7, 1, 2 diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Quando o coração se esquece da graça recebida, ele se torna duro, pesado. Irmão, olha aqui para mim. Não se esqueça de onde você veio, não. A Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, sim ou não? Então não é para a gente ficar exaltando o nosso passado. O pastor Wagner fala muito sobre isso. Tem gente que quer exaltar o passado pecaminoso que vivia. Irmão, eu pegava todo mundo. O cara fala, parece que com orgulho. Tem jovem na igreja que fala assim: rapaz, eu quero um trem desse aí para mim também, depois eu volto. Não. Se você falar do teu passado sem Jesus, fala com tristeza. Do passado, mas com alegria do teu presente e do teu futuro. Da eternidade, amém? Então, não é para eu ficar olhando para o meu passado e trazer aquilo que não me dá esperança. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia diz o quê? Considerai o vosso passado. Todos nós aqui, ainda somos pecadores. Diz a Bíblia que aquele que está de pé deve cuidar para não cair. Esses caras eram tão brabos, irmãos, do ponto de vista da hipocrisia, que se você for ler depois o mesmo capítulo, lá no final, sabe quem eles queriam apedrejar? Jesus. Porque Jesus está ali ensinando. Depois você termina de ler o capítulo 8. No último versículo, está escrito: eles ouvindo Jesus dizer que ele tinha autoridade do Pai para falar, eles acharam aquilo uma blasfêmia e tentaram apedrejar Jesus. Jesus saiu. O que você está querendo dizer, pastor? Que quando o camarada é religioso, quando o camarada está com o seu coração cheio de peso, ele não entende nada, ele não discerne nada, e se demole, até Deus vai ser apedrejado. Porque ele olha para a vida de alguém, ele não concorda com Deus ter perdoado aquela pessoa. É o mesmo sentimento de Jonas. Eu não vou pregar em Nínive, porque se eu for pregar em Nínive, aquele povo vai se arrepender. Aí o camarada tem mais misericórdia de uma planta. Isso é pedagógico, irmão. O camarada tem pena de uma planta que Deus fez nascer para fazer uma sombrinha nele, e ele está lá esperando do alto, vendo uma cidade de milhares de homens, mulheres e crianças, que diz a Bíblia que não sabiam discernir o que era a mão direita da esquerda. E sabe o que Jonas queria? Que Deus fulminasse todos eles. E sabe o que Deus fez? Perdoou todo aquele povo. Porque aquele povo se arrependeu a partir da pregação de quem? Do Jonas. Se a gente não tomar cuidado, ou a gente foge de Nínive, ou a gente vai, depois de quebrar a cara, em naufrágios da vida, e mesmo assim fica lá assistindo, torcendo, para que o plano de Deus dê errado. Como se fosse possível, porque ninguém frustra um plano do Senhor. Porque diz a Bíblia que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Pensa em alguém que te magoou, que te machucou, e que gerou em você os sentimentos mais perversos. Se Deus quiser, Ele salva essa pessoa. E sabe o que você tem que fazer? Celebrar isso. Pastor, nunca tinha pensado. Irmão. A gente lê essa história, a gente fica com foco na mulher, no que Jesus fez com ela, mas a gente esquece de que muitas vezes nós somos aqueles que carregam as pedras nas mãos. Caminhando, irmão, Jesus não joga pedra, ele estende a mão. O que você vai fazer?
A gente está aqui para reproduzir a vida de Jesus. Nós estamos aqui para sermos como Ele é. A Bíblia diz que se for preciso, certa vez um discípulo perguntou, Senhor, quantas vezes a gente tem que... Você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque o 70 vezes 7, irmão, não é uma quantidade exata. É porque o 7 é o número da perfeição. Então, Jesus está dizendo assim, quantas vezes forem necessárias. Não é assim que um pai age em relação ao filho? Não é assim que Deus age em relação a mim e a você? Por que nós o faríamos diferente? Faríamos diferente? Lembra daquela história? Alguém um dia desse pregou isso aqui, não sei se foi o Jairo, o Lico ou Wagner. O camarada tinha uma dívida com o rei. Uma dívida alta. E aí o rei perdoa a dívida. Aí o cara sai dali perdoado, sem dívida nenhuma. Aí tinha uma outra pessoa que ele devia um valor bem menor. E ele não quis perdoar essa pessoa. E aí fazem chegar ao rei. Então tem gente que é isso, não consegue perceber que o perdão que nós recebemos, nós também temos de oferecer. Amém? Observe, irmão, o gesto de Jesus, ele se inclina. Enquanto o religioso se exalta, Jesus é sempre um exemplo daquele que se humilha. Eu já falei 200 milhões de vezes para você que esse altar só tem essa altura por uma questão estética, de visão. Porque nós que estamos aqui como ministros do Senhor, temos de ser os últimos, não os primeiros em nada. Nós temos de servir e não sermos servidos. Mas o religioso não pensa assim, o religioso está sempre assim, ó. Ele muda o tom da voz, bota um paletó bonito e se acha superior a todo mundo. E Jesus se inclina. Um gesto de humildade. Enquanto eles acusam, Jesus escreve no pó: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Irmão, você está disposto hoje a estender a mão para alguém que te feriu? Se tem um troço, irmão, que mata as pessoas, é a ausência de perdão.